Queridos irmãos, a paz do Senhor, muito boa tarde para todos. Amados professores, alunos, dirigentes das nossas EBDs, sentimos honrados pelo privilégio de mais uma vez poder contribuir com essa obra que vem edificando vidas através das barreiras físicas, que vem chegando através dos lares para servir de ferramenta de edificação ao coração daqueles que, com amor, têm levado a obra do ensino da Palavra de Deus. Amados irmãos, nós temos em nossas mãos um trimestre abençoador, que fala a respeito, como tema principal, cremos, né? E uma lição de adolescente que fala com bastante profundidade a respeito dos pontos mais importantes da vida cristã, somente dentro dessa faixa etária. Temos hoje a lição de número 5, a lição que vem também trazer um tema muito atual, né? Embora a tragédia que se ocorreu no início do plano da humanidade, lá no Éden, tenha se iniciado com um homem, toda a consequência do pecado veio penalizar todas as gerações futuras. A palavra de Deus no Gênesis nos ensina que o Senhor, Ele criou todas as coisas com perfeição. Ele tinha um projeto, Ele tinha um alvo, Ele tinha um objetivo. E a lição de hoje ela vai falar exatamente sobre essas duas coisas, sobre alvo e sobre objetivo. Deus criou o homem nos seus planos com um objetivo, para a glória do seu santo nome. Dentro desse projeto perfeito, ele também fez todas as coisas perfeitas da natureza. Notem que Deus fez um mundo maravilhoso, do qual ele mesmo, ao concluir a sua grande obra, ele viu que era boa. E lá dentro dessa criação de toda a terra, dos peixes, dos animais que vivem sobre embaixo das águas, dos animais que vivem sobre as águas, que voam sobre os céus, das plantas, de tudo que ele criou. Um meio ambiente totalmente habilitado para receber o grande projeto de Deus para a terra e para o seu próprio coração. Projeto esse que ele deu à sua imagem e semelhança. Nós, os homens. Deus não fez o homem com capacidades para pecar. Até porque no início, na criação, Deus disse ao homem: podeis comer de todos os frutos, de todas as árvores que está dentro do jardim. E note que dentro dessa terra belíssima e maravilhosa, Deus ainda criou um jardim de maravilhas da sua graça para o homem viver. E o homem, não muito contente, insatisfeito, cedido pela tentação daquele que sabia que o homem poderia cair em uma trágica armadilha, lá no Éden diz que ele formulou um plano terrível para derrubar o homem. Ele, no diálogo com Eva, pergunta a ela por que ela não comeria daquele fruto, e Eva, dizendo para ele, diz que certamente se comesse ela pecaria e ela morria, porque essa foi a recomendação do Senhor. Isso eu acho até interessante, como o comentarista vem dizer, a resposta da serpente diz que vai morrer que nada, de uma forma até humorada. Mas notem que, infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu. Eva, ela come do fruto que foi oferecido pela serpente, fruto esse proibido por Deus, e a humanidade cai em pecado, dando ouvido, então, à tentação e pondo por terra a recomendação de Deus, a lei de Deus, a primeira de todas as leis de Deus, em não desobedecer um princípio que Deus colocou entre o homem e o próprio Deus. Daí por diante, o homem se separou por conta do pecado, e exatamente esse tema que nós vamos falar sobre hoje, a nossa lição fala sobre a consequência do pecado, praticamente como o norte da lição de hoje, e o pecado como um grande problema em si. Mas o que eu acho extraordinário, amados irmãos, no momento que a gente começa a folhear a palavra de Deus e ver todos os acontecimentos, a gente vê que Eva, como Adão, eles cedem à tentação, deixando de lado o conselho de Deus, o argumento de Deus sobre as coisas que eram permitidas a eles fazer, né, dentro do Éden. Olha que eles tinham um vasto terreno, um vasto lugar, a terra era dele, eles eram gestores por poder e autoridade que Deus tinha dado a Adão para governar a terra e todos os animais que estavam submissos, então, ao seu governo.
Mas o homem, ele dá ouvido à tentação. Ele cala a voz de Deus no seu coração. Salmo 119 vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Os judeus, eles confeccionaram como um certo amuleto da sua fé, algo bastante interessante. O tefilim, conhecido aqui no Brasil como filactérios, era uma caixinha onde está contido fragmentos da Torá, parte da lei da Bíblia, né, da palavra de Deus, e eles amarram no seu braço, parte botam no seu cotovelo próximo ao braço e próximo ao coração, e outra caixinha na testa, como se fosse uma recomendação perpétua das leis de Deus para que eles não pudessem esquecer. Eu pergunto aos irmãos, hoje nós temos a graça do Senhor Jesus Cristo que reverbera a sua palavra dentro dos nossos corações através do conselho do Espírito Santo em todos os momentos para não pecarmos. E olha que hoje nós somos seres humanos imperfeitos. Estamos no caminho da perfeição até que todos alcancem a unidade da fé, como diz lá em Efésios 4:13. Mas vejam só que lá o homem ele era perfeito, ele não conhecia o pecado, ele não tinha experimentado as nuances do que era pecar, mas na primeira tentativa e oferta para que ele pecasse, infelizmente, ele caiu. A primeira tragédia do homem antes de cair foi calar a voz de Deus e falou no seu coração: não coma. Esse foi a pior das decisões do homem. Mas o que tem de extraordinário logo depois de ter acontecido a queda, causando essa divisão, a separação entre o homem e Deus, mas não entre Deus e o homem, porque nós notamos, amados professores, isso é muito bom você fixar para os seus alunos, que Deus, no momento em que ele é onisciente, sabe todas as coisas, ele poderia, como grande juiz naquele cenário forense que realmente se instaurou logo após esses acontecimentos, já decretar a justiça sobre o homem e condená-lo. Mas veja que o seu amor e a sua própria justiça faz com que ele não se distancie do homem. A palavra de Deus diz que quando ele entra no jardim do Éden, estava lá Eva e Adão, os primeiros modelos dos seres humanos, esquivados, tentando se esconder de Deus atrás dos arbustos. E Deus vai ao encontro deles. Muito pelo contrário daqueles que hoje se acham num status de santidade, que por ser tão santos não se aproximam das pessoas, de resgate às almas, de orar, de buscar, de amar e fazer aquilo que é a missão do Evangelho. O primeiro Evangelho que foi pregado foi exatamente no Éden, quando Deus vai ao encontro do homem e diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. O proto-evangelho, o primeiro dos evangelhos, que foi ao encontro do homem no momento mais crucial e terrível da sua história. Nossa lição ela vai nortear sobre as consequências do pecado e, entre elas, muitas tragédias que depois se instauraram depois do terrível e grande acontecimento da desobediência de Adão e Eva. A terra também sofreu, a palavra de Deus diz que ela sofre e geme pela restauração do seu estado original. Aquele estado, quando Deus colocou os olhos e admirou, ele mesmo se alegrou daquilo que ele tinha feito. Esse estado que a nossa alma, nós como cristãos, esperaremos um dia ver esse novo céu e a nova terra restaurada. Por fim, os nossos próprios corpos que receberão um corpo incorruptível, ou seja, que não vão se corroer, se corromper com a mortalidade desse corpo hoje perecível. Esperamos essas promessas em Deus. Mas nós vemos na sociedade os acontecimentos de anos e séculos e milênios, a consequência do pecado sobre a natureza e sobre a humanidade, sobre o caráter do homem. Já note que desde lá do Éden, quando Deus vai ao encontro de Adão, ele primeiro já começa a mostrar a decadência do seu caráter. Ele diz: foi a mulher que tu me deu, botando a culpa no próprio Deus. E por vez a mulher questionada por Deus diz: foi a serpente. A serpente não tinha mais nada o que falar, porque Deus já conhecia ela, não tinha argumentos que pudesse salvar, e Deus já desce o decreto que ela teria que rastejar sobre a terra. Mas vejam que coisa interessante. O comentarista ele tenta extrair de todas as consequências que o pecado houve, a corrupção, a transgressão, a maldade. Ele vai falar sobre também a primeira morte entre os irmãos, aonde Caim, por inveja, mata Abel. Capítulo 4 e o verso 7 de Gênesis mostra outra face maravilhosa desse Deus que, com poder e justiça, poderia fulminar o coração daquele que, por inveja de seu irmão, já traçava um plano maligno para pôr a cabo a vida de Abel. Mas veja o que Deus diz para deixar ele totalmente desculpável diante da sua justiça. O que aconteceu, Caim? Filho, teu semblante está mudado. Eu sei que o mal jaz à porta, e ele será contra o teu desejo,
Olha que coisa maravilhosa agora, irmãos. Deus diz, mas sobre ele cabe você dominar. Você percebeu? Que se Deus disse que se cabe a você, a mim, a Caim, o maior dos piores representantes da face da humanidade, dos maiores pecadores, o primeiro dos homicidas, por que assim não dizer genocida? Porque através da morte de seu irmão ceifou a possibilidade de uma grande geração. Deus disse para ele que tem condições de você voltar atrás. Os teus planos, os teus projetos malignos que nascem da tua natureza humana tem como voltar atrás. Deus disse, mas sobre ele tu deves dominar. Faz reverberar essa própria voz no coração de Eva, se Adão também pudesse, no momento da tentação, ter se lembrado da voz de Deus que disse, não coma, porque era possível dominar. Dentre todas essas consequências que traz a respeito do pecado, a lição ela vem falar aqui sobre coisa que é muito peculiar à idade da faixa etária dos jovens, sobre o bullying. O bullying é uma palavra que não expressa tanto sentimento pejorativo na sua etimologia, mas nós vemos na prática que é uma chave para abrir uma porta de infinidades de maldades que os jovens hoje fazem. Sobre o pressuposto de que não tem nada a ver. Lembra da voz da serpente? Nada que nada. Isso é conversa. Se tu podes muito bem comer, e tu comendo, tu vai ser igual a Deus. Coisa que eles já eram lá no Éden. Deus, quando ele dialogou com a própria Trindade, diz, façamos a imagem e semelhança. O homem já era a imagem e semelhança de Deus, não precisava comer fruto nenhum para ser assim. E foi vendido para Eva e Adão exatamente isso. E eles caíram terrivelmente. Então, quando essa porta do pecado se abriu e as gerações se corromperam, e hoje, tão peculiar essa palavra bullying, que fala, e um escarnece do outro, maltrata o outro jovem, eu particularmente eu tenho uma história um pouco triste para dizer, não minha, mas de meu filho. Ele sempre foi um destaque na escola, na igreja, um jovem estudioso, e como diz o ditado, toda árvore que dá bons e muitos frutos levam muita pedrada, ela é alvo de pedradas. Não foi diferente com meu filho, ele na escola se destacando, foi vítima de bullying, chegaram até linchar ele, por quê? Porque ele recebeu uma plaquinha do melhor aluno da escola naquele ano. E às vezes até as instituições, tratando sobre o tema, deveria ter muito cuidado. Isso aí eu faço uma recomendação para você que é professor, principalmente dirigentes de escolas dominicais, aonde os professores vão traçar algum projeto a respeito de temas que são polêmicos como esse, que vocês pudessem analisar antes, pegar toda essa bagagem de informação antes que pudesse ser aplicada. Meu filho, mais uma vez, ele foi vítima. Ele, embora seja um menino muito aplicado na palavra, no conhecimento, mas certa feita uma professora tratando sobre exatamente, veio curiosidade sobre o assunto de bullying. Estava na classe, na sala de aula, junto com os coleguinhas, e todos começaram a ver um vídeo. A professora pediu para que meu filho ficasse do lado de fora da porta e fez uma dinâmica. A dinâmica é essa aqui, perto do final do filme, ela perguntou aos coleguinhas. Não era bem direto ao bullying, mas assim, no sentido de nós não percebermos a importância do outro. E quando nós desvalorizamos o outro, já é uma porta aberta para todo tipo de maldade, né? De todo tipo de coisas que venham machucar o outro e tratá-lo com hostilidade. Meu filho estava do lado de fora e ele escutou quando a professora perguntou. Notaram a ausência de alguém quando ecoou na sala de aula da escola dominical de uma das igrejas em que eu participei, pensando ela ter tratado de um assunto muito bom e trazer a cabo um bom resultado, trouxe uma tragédia. Finalizou que meu filho chegou no carro com a caixinha, nesse dia foi uma festividade de escola dominical, feliz, pai, isso aqui eu ganhei, mas com as lágrimas nos olhos, triste, por quê? Porque aquilo causou nele um trauma terrível, porque ele viu que não era uma pessoa que tinha um certo significado, embora o esforço dele fosse bom, os projetos dele fossem bons, as intenções dele fossem boas. Esse pai, com o meu coração, não conversa isso com ninguém, deixa para lá, isso vai passar, coisa e tal. E eu segui as recomendações dele. Ver como alguém que sofreu a penalidade de alguém mesmo com as boas intenções, não soube manusear. Então, mesmo que a gente tente tratar desses assuntos que são polêmicos, fica essa recomendação, a maneira com que a gente deve abordar. O segundo ponto aqui é apenas deixar um aconselhamento. O pecado ele é um grande problema e sabemos que esse problema do pecado não compete ao ser humano trazer a solução. Anselmo, um dos pais da igreja, um dos primeiros pais da igreja,
ele desenvolveu uma teoria chamada teoria da justificação, em que diz o seguinte, que o pecado, a ofensa que foi causada lá no Éden foi de tamanha envergadura que somente um Deus poderia resolver. Mas como foi um homem que causou esse dolo pela justiça, teria que ser um homem. Então logo entendemos que resolveria esse problema da consequência do pecado, do grande problema do pecado, não seria apenas um homem, teria que ser um homem e um Deus. Um Deus, por quê? Pela envergadura e o tamanho do problema que foi causado. E por que um homem? Porque foi um homem por natureza que ele causou. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele foi esse homem e Deus que resolveu, por fim, como disse o apóstolo Paulo, ele pegou a escrita de dívida que pesava sobre cada um de nós, esse nome sujo do SPC espiritual que nos causava um peso terrível na alma e na consciência e nas consequências futuras, e cravou na cruz para nos justificar. Nós agradecemos a Deus porque ele resolveu, através do Senhor Jesus Cristo, o grande dilema que foi iniciado lá no Éden por um homem, porque a palavra de Deus disse também por um homem veio a salvação. Quero aqui nessas últimas palavras agradecer a vocês que sempre têm acompanhado. O tempo é sempre curtinho, não dá para a gente esmiuçar, porque a lição você já vem estudando ela, professores e alunos na sua casa, apenas trazer um comentário que venha corroborar, que venha complementar a reflexão de vocês, né? E daí servir como norte para vocês também desenvolver o seu próprio pensamento a respeito da própria lição e trazer mais coisas para complementar a sua aula, enriquecer a sua aula. Vou deixar uma recomendação da palavra de Deus, que já foi dita, Salmos 116, e 2 versos, que é o 10º e o 11º, que diz: de todo o meu coração busco, e não deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Que não possamos fazer como Adão e Eva, que um dia, por emudecer, calar a voz de Deus em seu coração, deu lugar à voz do inimigo. Salmo 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia até a noite. Recompensa será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dará o seu fruto na estação certa. E tudo quanto fizer prosperará. As suas folhas jamais vão cair. Deus os abençoe e torne todos frutíferos como árvores plantadas em suas raízes fixas em ribeiros de águas da graça de Deus. Deus abençoe a todos.